Seja bem-vindo ao mundo marcial. Desde o início da civilização em todo o mundo, os humanos criaram numerosos sistemas e táticas de combate para sobreviver à guerra. Como tal, um método de combate altamente eficaz e cruel é comumente conhecido como combate sujo. A luta suja geralmente se refere a uma tática de pura autodefesa que visa infligir rapidamente uma dor insuportável em áreas corporais vulneráveis, usando quaisquer meios necessários onde não haja regras. Nos esportes de combate, onde os lutadores devem cumprir as regras, a luta suja também se refere ao uso de táticas ou golpes não convencionais. Embora alguns possam ver a luta suja como nada mais do que trapaça e desonrosa para o uso em combate, algumas artes de combate incorporam a luta suja como uma parte significativa de sua prática. Neste vídeo, irei aprofundar na luta suja para lhe dar uma compreensão completa. Além disso, veremos alguns estilos de combate que usam técnicas de luta suja. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este, o que é considerado luta suja. Existem duas maneiras principais de definir luta suja, sem regras ou com regras. Luta suja sem regras. O conceito de luta suja, ou combate sujo, está normalmente associado ao uso de quaisquer meios necessários para se defender, como o emprego de movimentos cruéis numa briga de rua onde o fim justifica os meios. Por exemplo, a luta suja inclui arrancar os olhos, socar a garganta, chutar ou apertar a virilha, puxar o cabelo, morder o agressor, chutá-lo enquanto ele está no chão ou usar as brutais cabeçadas. Simplificando, o uso de técnicas bárbaras, para atingir órgãos vitais ou o uso de golpes não tradicionais que causam dor ou ferimentos graves e instantâneos é considerado luta suja. Ao mesmo tempo, o uso de objetos próximos para atingir o agressor, como uma garrafa de vidro ou um bastão, objetos de oportunidade, também é considerado uma tática de luta suja. Então, como você pode ver, a luta suja nessas circunstâncias, sem regras, geralmente consiste em liberar seus instintos violentos e agressividade para a sobrevivência. Luta suja com regras. Luta suja com regras tem um significado totalmente diferente nos esportes de combate, onde as regras são aplicadas. Refere-se a um estilo de luta em que um lutador planeja as regras para obter vantagem ou ataca seu oponente de maneiras não convencionais. Apesar de serem desaprovados, alguns movimentos sujos são permitidos, ou talvez ilegais, sob certas regras. Movimentos de luta sujos em esportes de combate geralmente incluem golpes com cotoveladas, socos e joelhadas durante o clinch. Além disso, bater os pés, usar cabeçadas para acertar o rosto do oponente de uma forma que pareça acidental e acertar golpes ilegais quando o árbitro não está olhando fazem parte da luta suja. Quando é aceitável usar o combate sujo? Quando sua vida está em perigo, lutar sujo não é considerado trapaça ou ilegal, mas sim uma tática de sobrevivência para proteger você ou seus entes queridos. Ao lidar com um agressor na rua, eles não estão sujeitos a nenhuma regra. Como resultado, você, como defensor, usar quaisquer técnicas de luta necessárias, mesmo aquelas consideradas sujas, para se proteger é aceitável e justificável em um tribunal. No entanto, reconhecer a linha tênue entre defender-se e tornar-se agressor também é crucial. Se você subjugou com sucesso o atacante e ele se rendeu, então acabou. Não há necessidade de recorrer a outras técnicas violentas e sujas, como dar chutes brutais na cabeça enquanto estão de pé ou cutucar os olhos quando termina. Se você causar danos físicos desnecessários ao seu agressor após ele se render, você poderá acabar tendo problemas legais em vez de ser elogiado por se proteger. O que você deseja evitar é ferir gravemente seu agressor desnecessariamente depois de ter conseguido se defender com sucesso. O boxe sujo, o que significa? A luta suja nas artes marcantes é frequentemente chamada de boxe sujo. O boxe sujo geralmente se refere ao uso de várias técnicas e táticas pouco ortodoxas de boxe. Um ótimo exemplo de boxe sujo é quando um lutador atinge o oponente com socos curtos e rápidos com uma das mãos na posição de clinch, enquanto segura a nuca com a outra mão para restringir o movimento da cabeça do oponente. Mais exemplos incluem quando um boxeador tenta obter vantagem acertando seu oponente com golpes sorrateiros nos ombros, socos, acertando a parte de trás da cabeça, dando cabeçadas dentro do clinch ou empurrando repetidamente o rosto ou o corpo do oponente com os antebraços. Artes marciais que ensinam a luta suja.
Existem várias artes marciais em todo o mundo que ensinam uma pessoa como usar técnicas de luta suja de forma eficaz em situações de combate. A maioria desses sistemas de combate corpo a corpo foi criada para militares e policiais e mais tarde tornou-se acessível a outras pessoas. Para efeitos deste vídeo, procurei concentrar nas mais populares. Panantukan. Panantukan, também conhecido como Suntukan, enfatiza a aquisição de habilidades de boxe e o desenvolvimento da capacidade de implementar técnicas em condições reais de luta de rua, enfatizam o aprimoramento dos reflexos, fluindo de técnica em técnica, com um ritmo acelerado de ataque, utilizando combinações de boxe, socos e cotoveladas. Visando os olhos, pescoço, plexo solar, órgãos genitais, bexiga, rins e vários alvos nervosos e de tecidos moles do corpo humano. Jujutsu tradicional japonês. O Jujutsu era praticado pelos guerreiros samurais, que utilizavam a arte no campo de batalha durante o período feudal. O sistema foi projetado para cobrir todos os elementos do combate na guerra, ensinando como neutralizar o inimigo da maneira mais eficiente possível. Além das técnicas convencionais, como socos e chutes, travas nas articulações e quedas, o Jujutsu ensina como quebrar ossos e pescoço ou usar outros métodos de luta sujos, como arrancar os olhos, para causar o máximo de dor e danos possíveis. Jujutsu também ensinou os samurais a despachar rapidamente seus inimigos usando espadas e até mesmo usando a arma do inimigo contra eles. Combate Sambo. Combate Sambo inclui treinamento baseado em armas, onde os praticantes aprendem a se defender contra diversas armas e armas de fogo. Também ensina técnicas de luta suja para combate de curta distância. As técnicas de luta suja incluem ataques de pontos de pressão, ataques a órgãos vitais, perfurar os olhos, golpes na garganta. Os instrutores ensinam bloqueios e finalizações articulares para fins de combate, que são muito violentos. No combate sambo, dar um golpe significa nocautear o oponente, enquanto derrubar significa jogá-lo no chão com muita força. Esses ataques com força total podem ser vistos como luta suja, mas o objetivo principal é executar cada movimento com força máxima e derrotar o oponente o mais rápido possível. Lethwei. Lethwei é um esporte de combate de Myanmar também conhecido como boxe birmanês. Os lutadores Lethwei podem lutar em todas as distâncias, incluindo clinch, do qual muitas vezes se lançam tropeções e arremessos, mas não têm permissão para atacar o oponente no chão. Lethwei, conhecida como a arte dos 9 membros, incorpora uma técnica de luta suja única às cabeçadas. Embora proibidas em muitos outros esportes de combate, as cabeçadas são uma técnica crucial na luta Lethwei, que também envolve o uso de punhos, cotoveladas, chutes e joelhadas. Essa mistura de golpes com os nós dos dedos e cabeçadas infames deu a Lethwei a reputação de ser um dos esportes de combate mais brutais. Kapap. Kapap é uma arte marcial híbrida desenvolvida pelos militares. Não há competição ou regras de qualquer tipo, pois todo o conceito gira em torno de você usar tudo o que puder para se proteger da maneira mais rápida e eficiente possível. Tudo se torna uma arma na mão de um praticante de Kapap. Isso significa pegar uma pedra do chão e acertar o atacante, é para isso que você está treinado. O currículo de aprendizagem inclui golpes com todos os pontos de contato do corpo humano, movimentos de arremessos, e chaves e estrangulamentos nas articulações. Também ensina a pessoa como desarmar o atacante e usar técnicas sujas de luta, como arrancar olhos, atacar a região da virilha e muito mais. Wing Chun. Wing Chun é um dos estilos de artes marciais chinesas mais populares, projetado para combate de curta distância e fortemente dependente de táticas de luta sujas, para atingir áreas de tecidos vulneráveis em humanos. Esta arte concentra-se em áreas de golpe como olhos, garganta, virilha, com o objetivo de incapacitar o oponente de forma rápida e eficaz. O Wing Chun ensina você a desferir golpes rápidos e precisos nos pontos vitais dos atacantes no centro de seus corpos, como o pescoço, peito, barriga, rins ou virilha. O objetivo é executar os golpes de maneira relaxada e usar o impulso do atacante contra eles para gerar força e causar danos. O sistema foca na movimentação econômica, interceptando os ataques do oponente com bloqueios e socos e chutes rápidos. Exemplos de táticas sujas. Lembre-se de que existem várias técnicas aqui, trouxe algumas para fins didáticos. Golpe na garganta. Mantenha a mão aberta, com a palma para baixo e em um ângulo de 45 graus.
Mantenha o cotovelo contra o corpo. Você não quer que seu oponente saiba que você está prestes a atacar. De repente, exploda o polegar na garganta dele e imediatamente prossiga com golpes com o punho fechado, arrancando o olho. Defesa. O foco é ser implacável e ir de 0 a 100 instantaneamente. Exemplo, alguém está com as duas mãos em volta do seu pescoço e está sufocando você. Coloque o polegar no olho dele. Empurre imediatamente o polegar com força explosiva, o mais fundo que puder. Ataque. Quando estiver em pé, abra a mão, de preferência a mão não dominante, aponte os 4 dedos para frente, mantendo uma ligeira flexão, e dê um jab, na linha dos olhos dele. Provavelmente, um dedo entrará em seu olho. Assim que você acertar, siga com um golpe de punho fechado com sua mão dominante. Continue até que a ameaça não seja mais uma ameaça. Torção do joelho. Você precisa ter certeza que o atacante não quer mais te atacar. Se toda vez que você o deixa cair, ele se levanta e continua a atacar, esta pode ser a sua jogada. Quando você deixá-lo cair de costas, fique na frente dele e agarre uma perna, digamos, a perna esquerda. Agora visualize, com a mão direita você agarra os dedos dos pés, não o pé, mas os dedos para alavancagem máxima, com um aperto forte por baixo, enquanto força o pé em um ângulo de 90 graus em relação à perna. Coloque a palma da mão esquerda no calcanhar. Passe o pé esquerdo sobre o quadril esquerdo e coloque-o contra o corpo dele, logo acima do quadril. Agarre-o com força, mantenha o mesmo controle e agora gire a parte superior do corpo com força explosiva para a direita. Isso deslocará o joelho e rasgará os ligamentos da perna, ou então quebrará a tíbia, pisão na virilha. Uma batida de pé enquanto o oponente está deitado de costas, com o calcanhar bem entre as pernas dele. Observe que você pode combinar a torção do joelho com este movimento para agregar valor. Devo aprender técnicas de luta suja? Se você é um praticante de algum esporte de combate ou apenas quer saber defesa pessoal, então você realmente deveria considerar a luta suja. As técnicas são fáceis, eficazes e não exigem muita força para serem executadas. Não há regras nas ruas, então você realmente deve aprender técnicas de boxe sujo para fins de autodefesa. Eles ajudarão a mantê-lo seguro junto com técnicas de luta e golpes que você chegar a dominar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.